Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a América Anglo-Saxônica. Lembrando que nós já falamos um pouquinho sobre as questões naturais, principalmente sobre o clima e relevo da América Anglo-Saxônica. Falamos também um pouquinho na aula anterior sobre o processo de ocupação e expansão territorial dentro da América Anglo-Saxônica e também sobre alguns fatos importantes históricos que constituem esse território. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população e sobre a cultura dessa América anglo-saxônica. Para a gente poder iniciar, nós vamos dividir, vamos falar separadamente dos Estados Unidos e do Canadá, porque apesar de muito semelhantes em alguns fatos, tem outros fatos e outras questões importantes que merecem ser pontuadas especificamente sobre cada um dos lugares. Então, para a gente falar um pouquinho dos Estados Unidos, é importante a gente fazer um panorama geral, lembrando que os Estados Unidos da América tem 50 estados, além de alguns territórios que têm uma classificação diferenciada, que não são considerados estados americanos, mas fazem parte dos Estados Unidos da América em determinado nível institucional, como, por exemplo, as Ilhas Marianas, Porto Rico e assim por diante. Outra questão importante a gente salientar, que também é muito evidente, é que os Estados Unidos é o país mais rico do planeta, com um PIB em 2019 de aproximadamente 21 trilhões de dólares. A gente perceber a importância econômica dos Estados Unidos é extremamente importante para a gente saber também como é que a sua cultura vai se diversificando e vai se espalhando por todo o planeta. Essas duas questões têm relações muito próximas. Outra questão importante que a gente precisa lembrar é que os Estados Unidos é um país extremamente populoso. Está em terceiro lugar entre os países mais populosos do mundo. E constantemente essa população continua crescendo, porque nós temos, apesar de um crescimento populacional em declínio, nós podemos perceber que os Estados Unidos continua, apesar das políticas que a gente vê atualmente, os Estados Unidos continuam recebendo, sempre receberam muitos imigrantes desde o seu processo de ocupação e de expansão histórica, como a gente viu na aula anterior. Quando a gente fala de população americana, a gente tem que lembrar que o território dos Estados Unidos é um território extremamente vasto, um país extremamente grande, e a gente precisa entender que, apesar de ter uma população relativamente grande, essa população está muito mal distribuída no seu território. Nós temos pequenas áreas de ocupação e grandes vazios demográficos. A gente pode ver a partir desse mapa a relação de ocupação e distribuição populacional a partir das cores. Quanto mais escuro nós estamos, maior a concentração populacional. E a gente pode ver que existem pequenas regiões e pequenas áreas centrais com uma ou outra grande concentração populacional. Nós podemos ver a área mais densamente povoada no leste, no nordeste dos Estados Unidos, na parte inicial daquelas 13 colônias, que está tudo extremamente associado ao processo de colonização, de expansão, das revoluções industriais, e todo esse processo de crescimento histórico dos Estados Unidos que aconteceu nessa região. Então nós temos ali essa região que a gente vai ali desde a região das 13 colônias, Pensilvânia, Filadélfia, Nova York, Nova Jersey, essas cidades muito famosas. Nós temos as regiões de Chicago, mais ali próximo a essa área mais recortada que a gente chama de Grandes Lagos. Nós temos uma concentração importante na Flórida, que é essa ponta ao sul, na parte leste dos Estados Unidos, mais ao sul nós temos a Flórida. Nós temos duas grandes concentrações importantes na parte oeste, ou seja, voltadas ao Pacífico. Principalmente a região que a gente conhece como Los Angeles, a região da Califórnia como um todo, que tem Los Angeles como sua principal cidade, na parte sul do oeste, e nós temos também na parte norte do oeste, Seattle, que é uma cidade muito famosa, e também tem uma conexão muito importante com o Canadá, ali com a cidade de Vancouver, no Canadá. Além disso, a gente pode ver alguns pequenos pontos centrais, com uma coloração um pouco mais escura na porção dentro do interior dos Estados Unidos. Mas a gente pode ver que existem grandes vazios demográficos associados também ao clima semiárido, principalmente ali nessa porção oeste dos Estados Unidos, também as montanhas rochosas. E nós temos também esses vazios demográficos por toda a região. Além disso, a gente tem esses pequenos pontos mais escuros na região central, principalmente ao sul, que são cidades que cresceram e têm uma importância econômica regional muito importante, como, por exemplo, Houston,
né, ali no Texas, entre outras cidadezinhas como Salt Lake City, né, em Utah e assim por diante. Então, como a gente sabe, né, a gente falou da má distribuição da população, a gente tem que entender que desde o seu processo histórico, a população dos Estados Unidos é formada por imigrantes no geral, né? Estão representados esses imigrantes por diversas etnias e estão espalhadas por todo o país. A gente sabe que a raça e etnia dominante é a anglo-saxã, né, de origem europeia, de origem inglesa. Mas há também, numa proporção bastante significativa, negros, asiáticos como um todo, né, e índios, além de também os latinos, né, o que a gente pode chamar também de hispânicos. A gente pode ver aí essa relação de proporção, em que 71% basicamente são de euro-americanos, ou seja, descendentes originários desses anglo-saxões. Nós temos aí 12% de negros, 13% de hispânicos, 3% de asiáticos, né, e 1% de indígenas. Obviamente, a gente tem outras culturas, né, por exemplo, árabes chegando recentemente, né, apesar de algumas políticas de tentativa de proteção e de barrar a entrada de árabes, principalmente desde 2001, por causa daquele atentado do World Trade Center, mas nós temos também uma comunidade árabe bastante forte nos Estados Unidos. E a gente pode ver, quando a gente fala dessa proporcionalidade, a gente pode perceber que, apesar de ter um número significativo de negros e de hispânicos, né, a gente pode perceber que, apesar disso tudo, eles estão mal distribuídos também no território. Então, por quê? Existe uma concentração de negros em determinadas regiões, como a gente vai ver também que existe uma concentração de hispânicos em determinadas regiões e também de asiáticos, né? Ou seja, essas populações que não se enquadram dentro da população anglo-saxã, né? Ou seja, da população que a gente chama de americana, mas de origem europeia, né? Nós podemos perceber que nós temos uma população negra bastante concentrada, né? Principalmente na porção leste dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa população está associada ao processo de colonização, de expansão e de escravidão, né? Nós podemos perceber aí, principalmente nas regiões das 13 colônias, onde havia escravidão, ou seja, a população negra está presente desde o início do processo de colonização, né, até o fim da escravidão, e ali vão se perpetuando e se espalhando. Nós podemos também ver na parte ao sul que também houve processo de escravidão, mas ali na região da Flórida, Nova Orleans, né, entre outras regiões. Quando a gente vê essa concentração de população negra, né, nos estados, a gente pode perceber que existe uma concentração muito associada ao processo de evolução histórica, né? Assim como a gente também pode ver isso no caso brasileiro, quando a gente vê um processo de concentração da população negra, principalmente nos estados do Nordeste e do Sudeste, porque estão associados ao processo de colonização, de expansão, de evolução econômica, né, dos ciclos econômicos. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Os negros estão, portanto, segmentados, né, ou seja, nas regiões onde o seu processo de evolução histórica, a relação com a escravidão, foi mais intenso. Nesse mapa aqui a gente pode ver já o lado oposto, a gente vê uma concentração no lado oeste, mas é uma concentração de hispânicos, ou seja, a porcentagem de população de origem latina, ou seja, que fala provavelmente, que fala línguas derivadas do latim e que provavelmente são mexicanos ou da América Central, né? Obviamente também nós temos uma concentração aí de povos vindos da América do Sul que a gente também considera latinos. A gente pode ver que existe uma concentração muito grande na parte oeste. E essa concentração se dá exclusivamente por dois processos. Primeiro processo, a proximidade física, e pelo fato também de essa porção dos estados americanos do Texas, Arizona, Califórnia, terem originalmente sido estados do México, que foram tomados ou comprados durante o processo de expansão para o oeste. Portanto, a população que ali se estabelece é uma população de origem latina. E devido à proximidade física, né, também, ou seja, fazem fronteira essas regiões, existe uma intensa migração de latinos para essas regiões, né? Tanto é que existem verdadeiras comunidades latinas dentro desses estados e cidades, né? Até mesmo com a prática da língua, né, a espanhola ou mexicana, né, ou derivados dessas línguas que estão associadas a essa região. Nós também podemos ver uma concentração, né, importante, né, ou seja, um grupo bem forte segmentado de latinos na parte da Flórida, que é essa parte, né, ao sul que a gente pode ver na parte leste dos Estados Unidos, e está associada também à proximidade de migração com as ilhas da América Central, principalmente com as ilhas de Porto Rico,
Por quê? Nós temos ali na cidade de Miami, né, na região de Miami, uma grande quantidade, né, de porto-riquenhos, latinos, até mesmo brasileiros, né, que criam uma comunidade extremamente importante, né, que a gente chama de Flórida. Então, nós podemos ver que, assim como os negros têm uma relação e um processo de concentração populacional associado à história, né, e ao desenvolvimento dos Estados Unidos, a presença latina nos Estados Unidos também está associada a questões geográficas e a questões de desenvolvimento histórico. E a gente pode ver como é que vai funcionar a dinâmica populacional dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, como a gente sabe, pelo fato de ter uma economia bastante avançada, né, apesar de não ser o mais desenvolvido do país do planeta, né, em relação ao desenvolvimento humano e IDH, né, os Estados Unidos têm uma posição importante, né, é considerado um país desenvolvido, né, tem uma qualidade de vida aceitável, principalmente nas regiões mais ricas. Lembrando que nos Estados Unidos existem grandes diferenças sociais internas, né, a gente já falou na aula anterior, principalmente nas regiões norte e sul, né, entre essas regiões, e principalmente entre as regiões banhadas pelo oceano, que tem maior desenvolvimento social, e as regiões centrais, que têm mais vazios demográficos, portanto menos investimento, menos desenvolvimento e assim por diante. Então, nós temos um país extremamente desigual internamente, mas no geral, nós podemos dizer que os Estados Unidos é um país bem desenvolvido. E aí a gente pode perceber esse desenvolvimento a partir da análise da pirâmide, da dinâmica populacional e da pirâmide, como é que ela funciona. A gente pode perceber que a gente tem uma proporção de idosos bastante alta, né? Ou seja, ali acima dos 65 anos, né, nós temos uma proporção alta, portanto, uma expectativa de vida que é alta dentro dos Estados Unidos, né? Essa expectativa de vida está associada à saúde, está associada à alimentação muitas das vezes, né? Mas sem falar que a gente vai falar um pouquinho de alimentação mais para frente, que não é das melhores coisas. Nós podemos ver também na parte da base, né, dessa pirâmide etária, nós podemos ver que existe uma taxa de nascimentos, ou seja, a natalidade está baixa. Né? Uma natalidade baixa significa que as pessoas estão tendo menos filhos, cada vez menos filhos. Isso está associado a fatores como educação sexual, inserção da mulher no mercado de trabalho, custo de vida na cidade. Todos esses processos fazem com que a população comece a ter menos filhos, né? Tendo menos filhos, né? E a qualidade de vida melhor, as populações vão viver mais, né? E nós podemos perceber que essas questões populacionais nos Estados Unidos também trazem alguns problemas. Quais são os problemas principais? A relação entre a quantidade de idosos para a quantidade de trabalhadores em idade ativa, ou seja, adultos, né, faz com que, para esses adultos, né, fique muito custoso bancar, né, principalmente a previdência social. Portanto, existem diversas reformas nos Estados Unidos, né, ao longo dos últimos anos, principalmente dos anos 80 em diante, foi havendo uma diminuição do tamanho do Estado. O que significa isso? O Estado, que desde os anos 30, né, a gente vai ver isso mais à frente, veio criando condições de melhorias de vida, né, criando gastos públicos para melhorar a condição de vida, devido ao crescimento populacional e à expectativa de vida aumentando, a baixa natalidade, né, ficou muito caro para o Estado. O Estado foi diminuindo esses gastos. E ao diminuir esses gastos, obviamente, esses gastos ficam no encargo da pessoa. Então, as pessoas, hoje em dia, elas têm muito mais custos, né, com a sua própria saúde. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando as pessoas ficam doentes, as contas, né, de saúde são altíssimas, porque lá não existe saúde pública, basicamente. Né? Então, ficou doente, é saúde privada. E muitas das vezes as pessoas não têm condições disso. Então, nós temos aí um processo de desigualdade muito intenso associado à inserção na saúde, à inserção também das pessoas no mercado da educação, na questão da educação, e assim por diante. Então, nós podemos ver que esse processo de desenvolvimento populacional que acontece nos Estados Unidos, né, apesar de estar associado a melhorias na qualidade de vida, né, melhorias de inserção da mulher no mercado de trabalho, também traz custos que depois são revertidos e causam problemas à própria população. Então, é uma dinâmica complexa de ser compreendida. E aí, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente sempre tem uma noção, né, de que a cultura dos Estados Unidos está amplamente difundida por toda a sociedade, né, principalmente desde os anos 30, né, quando os Estados Unidos começam a se estabelecer como a principal potência econômica do planeta, né, do mundo capitalista inicialmente, e depois do planeta a partir dos anos 90, né, nós sabemos que a cultura americana está amplamente difundida, principalmente através da música, arte, cinema, esporte, gastronomia, né.
e nós podemos perceber que todas essas questões, né, que a gente vê como americanas, na verdade, não são somente de origem americana, né? Essas questões da pluralidade, né, que a gente vê de diversidade da cultura americana está associada à diversidade do próprio povo americano. Portanto, quando a gente vê a música, a arte, o cinema, os esportes e a gastronomia, a gente tem que lembrar que isso daí não foi feito por americanos e europeus, e sim pela junção de indígenas, negros, latinos e europeus. Essa é a importância de a gente entender que a cultura americana é uma cultura originada na pluralidade. E a gente sabe que por ser a maior potência do mundo, né, gradativamente, quando ela expõe essa sua cultura através principalmente de produtos e empresas, né, ela acaba influenciando todo mundo, principalmente através do consumismo. Então, nós acabamos consumindo muita música, muita arte, muito cinema, esporte, gastronomia, roupas, né, cultura americana em geral. E acaba fazendo com que cada vez mais o mundo inteiro se pareça mais com o americano, né? Por quê? Porque através de sua cultura, das suas questões econômicas, os Estados Unidos conseguem expandir a sua cultura para fora, para além dos seus territórios. E umas características importantes da cultura que a gente pode entender, né, que a gente sempre vê isso nos filmes, na música, né, principalmente nos filmes, há algumas ideias que são basilares, ou seja, que são base da sociedade americana. A individualidade, o patriotismo, o culto à ideia de liberdade, né? Tanto é que eles têm uma estátua da liberdade lá que representa, né, muito para eles, né, a ideia do armamentismo, da posse, né, de armas e tal. Todas essas ideias estão remetidas ao seu processo de independência, expansão territorial, presença de conflitos armados ao longo da história americana, guerra civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre tantos outros conflitos, Vietnã, tantos outros que os Estados Unidos se meteram ao longo de sua história, né? A população desse país valoriza muito a cultura, né, porque acreditam que a cultura significa os Estados Unidos. A cultura ela tem um papel de demonstrar para o mundo as qualidades dos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar que todo esse processo de hegemonia, de mostrar que a sua cultura é melhor do que a outra, está associado a todo o processo de expansão americana, como a gente pode lembrar no Destino Manifesto, que é o povo escolhido por Deus para levar o desenvolvimento e liberdade. Aquela ideia que era uma ideia de séculos anteriores, hoje em dia continua sendo existente. Obviamente sobre novos moldes, sobre novas ideologias, sobre novos arcabouços, né? Sobre novas formas. Mas a gente pode entender que é a mesma ideia, né? Os Estados Unidos continuam dizendo que levam liberdade, que levam patriotismo, né? E todas essas questões, mas eles fazem isso através da força, muitas das vezes, através de embargos políticos, embargos econômicos e assim por diante. E aí é uma coisa importante, eu coloquei a imagem do Capitão América, porque o Capitão América é talvez um dos símbolos mais importantes da cultura americana, né? Lembrando que o Capitão América é um herói criado, né, fictício, né, mas ele cria ele carrega junto dele vários dos elementos que tentam caracterizar o povo americano. Então a gente pode perceber que o Capitão América, ele, obviamente, carrega as cores dos Estados Unidos e a bandeira todo o tempo. O Capitão América também é de origem militar, o que está associado ali à questão do culto ao exército, do culto às armas, né, que é muito tradicional nos Estados Unidos, né? Obviamente, por ele estar carregando a questão das bandeiras e tal, das cores, ele está falando também do patriotismo, do culto à ideia da pátria, né? O próprio nome dele já diz isso. Outra coisa importante é que o Capitão América ele tem toda uma construção moral, né? Ele e todos os outros heróis de origem americana, o Superman também, que é um outro de uma outra concorrência aí, de um outro grupo de quadrinhos e tal, mas todos eles, o Superman, né, o Capitão América, entre outros, eles carregam consigo uma supremacia, além de física, ética, moral e social, que sempre tentou, ao longo de toda a história, fazer com que o povo americano fosse colocado e visto por toda a sociedade como melhor do que os outros povos. Isso, obviamente, surgiu em épocas de conflito, como, por exemplo, o Capitão América surgiu durante a Segunda Guerra Mundial como um símbolo da cultura, né, e das qualidades do militar americano frente aos nazistas, né? Obviamente, quando os nazistas sucumbem no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a guerra acaba, nós temos ali um processo de fabricação, né, cultural de um novo inimigo. E aí seriam os comunistas durante a Guerra Fria. E hoje em dia a gente ainda vê, né,
nos filmes, né, nas séries, que existem outros inimigos. Né? Quando acabam os nazistas, surgem os comunistas. Quando os comunistas, né, perdem força, ali, principalmente nos anos 90, nós temos outras potências surgindo. Nós temos os asiáticos, nós temos os latinos associados geralmente às drogas. Então existe sempre na história dos Estados Unidos uma tentativa de colocar a sua cultura, né, os seus elementos culturais através de heróis, grandes heróis, personagens icônicos, que são fisicamente superiores, moralmente superiores, eticamente superiores e que sempre carregam algumas das características de individualismo, né, patriotismo, culto à liberdade, ideia de liberdade, lembrando que essa ideia de liberdade pode ser ambígua, e também o culto às armas. Sempre nós temos aí heróis americanos que carregam todos esses tipos de estereótipos americanos, né, lembrando, mostrando, obviamente, que eles são os bons mocinhos e sempre vencem no final. Quando a gente fala de Canadá, a gente precisa entender, né, lembrando que a gente ia dividir essa aula nos 2 países da América Anglo-Saxônica, a gente percebeu que o Canadá é o segundo maior país do mundo, né, um território gigantesco. Só que, dentro desse território, habitam somente 37 milhões de habitantes, uma população minúscula, né, que está ali na proximidade, próxima à população do estado de São Paulo. Né? Ou seja, a população que existe no estado de São Paulo é praticamente semelhante, né, à questão da população do Canadá inteiro, que é o segundo maior país do mundo, muito maior que o Brasil. E a gente sabe que essa população se distribui muito mal, ou seja, essa população está concentrada em 2 regiões, basicamente. Por que essa população está concentrada? A gente sabe que essa população está concentrada por 2 motivos. Primeiro motivo, a própria relação climática, né, o fato de grande parte do território, ao longo de muitas épocas do ano, estarem cobertos por neve e por um frio bastante forte, né? E a outra questão também é a proximidade com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, principalmente com o nordeste dos Estados Unidos, a região das 13 colônias, onde todo o processo de industrialização americana acontece, né? Portanto, o Canadá usufruía disso e também era participante dessa questão. Outra coisa importante da gente ressaltar no Canadá é que o Canadá apresenta, né, já apresentou os maiores IDHs do mundo, mas sempre está ali na casa dos 5 primeiros IDHs do mundo, ou seja, uma das melhores qualidades de vida. Além disso, a gente tem que entender que o Canadá também ele é dividido em vários territórios, né, mas nós temos territórios e províncias, a gente precisa entender quais são as diferenças importantes. Territórios e províncias, basicamente, né, são regiões, né, as províncias têm por incumbência uma constituição, ou seja, um domínio feito pela monarquia, né, constitucional, que é o sistema de governo do Canadá, enquanto os territórios não. Então, o Canadá, como eu já disse, é uma monarquia constitucional, que diferencia muito dos Estados Unidos, que diferencia também do Brasil, que é um sistema presidencialista republicano. Né? O que é uma monarquia constitucional? É um monarca, né, reinando no Canadá. E essa monarca é a monarca, a mesma do Reino Unido, né, a Elizabeth II até hoje. Né? O que significa isso? Ela é o chefe do Estado. Teoricamente, obviamente, né? Por quê? Porque ela é representada pelo governador-geral do Canadá, que é basicamente o primeiro-ministro. O primeiro-ministro exerce as funções, né, de presidente. Né? A questão do monarca é muito mais simbólica. Tanto é que a Elizabeth II, né, ela está nas moedas, está no símbolo, em vários símbolos, a coroa está em vários símbolos, mas ela tem pouquíssimo poder perante o Canadá. É mais uma questão simbólica e tradicional. E diferentemente do presidencialismo, não se elege diretamente o primeiro-ministro. Né? O primeiro-ministro é eleito de forma indireta pela Câmara dos Comuns, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados ou ao nosso Senado, que significa o quê? Nós votamos em alguém e alguém escolhe, né, o primeiro-ministro. Geralmente o partido que tem a maioria na Câmara dos Comuns elege o primeiro-ministro. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que o Canadá é conhecidamente chamado de um país multicultural. Por quê? Porque, além de diversas culturas, né, culturas nativas e de diversos povos que ali habitam, né, todo o seu processo de colonização se deu através de 2 colonizações diferenciadas. Uma colonização francesa e uma colonização inglesa. O que faz com que nós tenhamos regiões que são chamadas de bilíngue, né, ou seja, que existem 2 línguas oficiais, né, regiões que têm a língua inglesa oficial e a língua francesa como uma língua secundária, e até mesmo uma região que tem na língua inglesa, na língua francesa, né, uma língua oficial, e a língua inglesa também como oficial, mas de secundária, como, por exemplo, algumas cidades de Quebec, como, por exemplo, a cidade mais importante chamada Montreal, e Quebec, na própria cidade de Quebec, que são regiões que se falam muito mais francês do que propriamente o inglês. Né? E a gente vê aí a relação do bilinguismo no Canadá. Né? Nesse mapinha a gente pode ver em que
regiões, né, a gente pode perceber que existe, de fato, pessoas bilíngues, pessoas que falam duas línguas. Quando a gente fala que o Canadá é um país bilíngue, a gente acredita que todo mundo fala inglês e francês, mas não é verdade, né? Pouquíssimas pessoas falam as duas línguas. Existem poucas cidades, né, como, por exemplo, uma parte de Montreal, em que existe, de fato, 70% a 100% de bilíngues, enquanto outras regiões, né, são regiões que têm uma proporcionalidade diferente. A maioria é 50%, 30%. A gente pode ver pelas cores que a grande maioria do território canadense não é de bilíngues, né? E a gente pode ver em algumas situações em que regiões são importantes, são bilíngues. Essas regiões, por exemplo, em Montreal e Ottawa, que são mais bilíngues, são as regiões administrativas, econômicas, em que tem mais relação, principalmente, por estarem na área francesa, mas tem muita relação com a parte mais importante do Canadá, que é a região de Toronto, de Ontário, né, a província de Ontário, na cidade de Toronto, que é de origem de fala inglesa, né, de língua inglesa. Então, algumas regiões dentro do Canadá, que a gente chama de Canadá francês, se fala muito mais inglês. Por quê? E muitas pessoas falam inglês por causa das questões econômicas, principalmente pela relação com Toronto e relação de Toronto com os Estados Unidos. Como eu falei já um pouquinho nos slides anteriores, a densidade demográfica, a gente pode perceber que 76% da população do Canadá habitam pequenas regiões, principalmente as regiões na fronteira com os Estados Unidos. Isso se dá tanto pela relação com os Estados Unidos, econômica, social, política, cultural, todas essas, mas também pela relação climática. Né? E nós temos aí as principais cidades, né, como Toronto, Montreal e Vancouver. Toronto e Montreal do lado leste e Vancouver do lado oeste. E aí, como eu falo de multiculturalismo, a gente tem que perceber que esse multiculturalismo do Canadá, né, é garantido por lei desde os anos 70, né, e que a gente pode perceber que nós temos aí 40% de origem britânica, 27% de origem francesa, outros 23% de outras origens europeias, né, 2% de povos autoctones, que são os povos originários do Canadá, e 8%, um número bastante expressivo, de outros. Quem são esses outros? Árabes, de origem da Península Indiana, da região da Índia, árabes como um todo, né, do Oriente Médio como um todo, e também asiáticos, bastante asiáticos, principalmente chineses, coreanos e também os coreanos. Então, quando a gente fala de um país multicultural, a gente pode perceber que essa multiculturalidade, além de uma das principais características, é uma das principais qualidades. Por quê? Pelo fato de ter na sua origem um país multicultural, o Canadá aceita muito bem as diferenças historicamente. E por aceitar muito bem as diferenças historicamente, é um país muito bom para se viver para qualquer povo. Tanto é que existe uma cultura de imigração para o Canadá muito importante. Afinal de contas, a densidade, pelo fato de ser bastante desenvolvido, né, a taxa de natalidade é muito baixa. Portanto, o Canadá incentiva muito a imigração. E imigração vinda de qualquer lugar, porque para eles, para o povo canadense como um todo, para até pelo governo canadense, quanto mais diversidade, maior as possibilidades de interações culturais e maior a possibilidade de desenvolvimento, né? Então, esses sinais de postura canadense estão nas políticas de saúde pública, extremamente progressista, erradicação da pobreza, impostos progressivos, ênfase na diversidade, legalização do casamento homoafetivo, outras medidas pró-direitos humanos, entre outras coisas. A liberdade de crença, né, o incentivo à liberdade de crença, né, lá você pode professar qualquer fé sem nenhum problema. Então, historicamente, essa cultura canadense foi construída pelos elementos franceses e ingleses, combinados com a tradição aborígene local, né, e isso mesclado ao longo de toda a história com outros povos europeus e com diversos povos de origem latina, árabe, indiana e asiática como um todo, criou esse caldeirão multicultural